Continuando aqui o nosso estudo do problema de encontrar caminhos mínimos em grafos ponderados, né, em grafos que têm pesos ou custos nas arestas, vamos tratar de um caso particular, que é a versão desse problema que recebe como entrada necessariamente um DAG, um grafo dirigido acíclico, ou no inglês, Directed Acyclic Graph. Então, esse caso particular admite algoritmos mais eficientes do que casos mais gerais, tá? Justamente pelas peculiaridades aí do grafo ser dirigido e, em particular, dele não ter ciclos. Isso permite usar uma abordagem que, no caso geral, não funciona. Dito isso, é interessante para a gente entender um pouco melhor o problema. Algumas ideias que a gente vai ver aqui, a gente vai aproveitar para o caso mais geral que a gente vai ver na sequência. E, além disso, como eu falei, se a gente está nesse caso particular, se a sua aplicação, por exemplo, em que você precisa encontrar caminhos mínimos, por acaso envolve a entrada ser um DAG, esse algoritmo vai ser mais eficiente do que o do caso geral. Ele se utiliza da estrutura do DAG para ser muito eficiente. Começando aqui a explorar a ideia desse problema e a ideia do algoritmo que a gente quer desenvolver para esse problema, né, para o problema de encontrar caminhos mínimos em DAGs, vou fazer uma observação que é óbvia, mas que vale a pena às vezes falar algumas coisas óbvias, é que se, considerando que o nosso vértice de origem é S, a gente analisar todos os caminhos que vão de S até um vértice destino V e pegar o menor deles, a gente encontrou o caminho mínimo. Esse é um algoritmo genérico, geral, aí, que sempre vai funcionar. Quer encontrar o caminho mínimo de S até um vértice V? Analise todos os caminhos que vão de S a V. Embora o número de caminhos seja enumerável, ele cresce muito rapidamente. E é por isso que essa abordagem, em geral, não vai funcionar. Não é que o algoritmo não seja correto, mas ele é extremamente ineficiente. Tá? Então, o problema dessa abordagem, no geral, é que ela não é eficiente, porque o número de caminhos cresce fatorialmente. Aqui eu não estou sendo super preciso na análise, mas eu vou aproveitar essa afirmação para destacar aquilo que eu já citei para vocês. Quando vocês ouvem, cresce exponencialmente, cresce fatorialmente, tem que ser sempre assim, fatorialmente, exponencialmente, com relação a qual grandeza, tá? Porque uma função fatorial, uma função exponencial, elas recebem um valor como entrada, e daí elas têm esse comportamento, né, conforme essa entrada varia. Então, qual é a entrada? Qual é a grandeza? No caso aqui, quando eu falo que cresce fatorialmente, com relação ao número de vértices. Tá? Para a gente pegar intuitivamente, aqui como eu falei, não vai ser uma análise precisa, imagina que eu tenho um vértice origem, um vértice destino, então esses estão fixos, mas eu quero considerar todos os caminhos que podem levar de S até V, da minha origem até meu destino, por exemplo. Notem que, se eu estou considerando todos os caminhos, a princípio, imagina que o grafo é completo, por exemplo, né, para ficar mais fácil de visualizar esse exemplo. A princípio, quando eu saio de S, eu tenho todos os vértices, exceto origem e destino, então n-2 vértices para a primeira posição, tá? Para colocar ali como uma possibilidade de caminho. Para o próximo eu tenho o que sobrou, né? n-3 vértices, depois n-4 e assim por diante. Então, se eu considerar um caminho que vai de S até V, que passa por todos os vértices, a questão aí é a ordem, né? Porque os custos da aresta variam e tal, o número de caminhos diferentes que eu tenho com essa estrutura é fatorial. Tá? Mesmo que eu considerar caminhos menores, ainda vai ter uma estrutura fatorial. Tá? Isso não vai mudar, é só que vai ser um fatorial cortado mais cedo ali. Mas, de qualquer forma, isso é só para pegar essa noção que o número de possibilidades cresce muito rapidamente, seguindo uma função exponencial de acordo com o número de vértices do grafo. Por isso que essa ideia de analisar todos os caminhos, em geral, não vai dar certo. No entanto, no DAG a gente consegue fazer ela dar certo. Para um grafo dirigido a cíclico, justamente porque não tem ciclos e tal, a gente consegue explorar essas possibilidades de um modo sistemático e mais eficiente. Tá? Ainda assim, não é força bruta, simplesmente vai ter que ter uma sacada esperta aí, que é o seguinte, é detectar uma certa ordem em que a gente visita os vértices, de modo que no momento em que a gente considera um certo vértice, todos os caminhos que terminam nele já foram encontrados. Né? E essa ordem, como vocês podem imaginar, não tem muita surpresa, é a ordenação topológica. Para vocês lembrarem, a ordenação topológica é aquela ordem em que, se eu coloco os vértices aqui da esquerda para a direita, né, tipo, os que estão antes na ordem mais à esquerda, os que estão depois mais à direita, todos os arcos apontam da esquerda para a direita. É essa ordem, uma ordem que tem essa característica. Tá? E justamente porque todos os arcos apontam da esquerda para a direita, se eu percorrer esses vértices nessa ordem, analisando cada um deles, analisando os vértices que chegam, eu estou, tá? Tô falando de modo intuitivo aqui, mas só para começar a pegar a ideia,
Quando eu olho para um vértice, tá? Se eu olho para um vértice aqui, por exemplo, eu sei, se eu vim da esquerda para a direita, eu sei quais são todos os caminhos que terminam neles, porque é só olhar os arcos de entrada nele ali. Então é de modo bem intuitivo, mas é por isso, tá? A intuição do porquê a ordenação topológica vai nos ajudar. A gente vai ver mais precisamente que isso realmente é o caso. Seguindo aqui então, tá? Vamos considerar, como para o nosso exemplo, o seguinte grafo dirigido acíclico aqui, né, e ponderado, com custos nos arcos. O que acontece é que, só para guiar a ideia de vocês, eu vou mostrar o procedimento, aí, o algoritmo que a gente quer desenvolver usando um exemplo, e depois a gente formaliza o pseudocódigo dele, olha uma implementação e tal, como de costume. Então, considerando esse grafo aqui, a nossa primeira ideia vai ser encontrar a ordenação topológica, porque ela tem essa característica de todos os arcos estarem apontando na mesma direção, que vai nos facilitar analisar todos os caminhos. Tá? E daí, só lembrando vocês, para realizar a ordenação topológica, isso é bem lembrando mesmo, a gente estudou isso especificamente, a gente está usando o que a gente viu em algumas aulas atrás aí. O que a gente faz é que a gente vai usar um loop da busca em profundidade, em que eu desencadeio uma busca em profundidade a partir de cada nó, que não foi visitado ainda. E essa busca em profundidade, ela vai marcando os vértices que são finalizados em ordem decrescente. É isso que é importante, ela marca os vértices que são finalizados em ordem decrescente, assim os que são finalizados primeiro, e portanto são sorvedouros desse DAG, né, são vértices que não tem mais vértices saindo dele, vão ser marcados maiores na ordem para que eu consiga aquela ordenação dos arcos, sempre indo de alguém que está numa ordem menor para alguém que está numa ordem maior. Né? Primeiro eu atribuo em ordem decrescente o peso para quem finaliza primeiro, para quem tá mais é um sorvedor ou está mais perto, digamos assim, dos sorvedouros. Para relembrar aqui na prática, vamos começar essa brincadeira. Vamos dizer aqui, inspecionando, a gente sabe que o número de vértices aqui é igual a 8, né? Como a minha ordenação ela atribui valores entre 1 e n ali, para a ordem, né, dos vértices, e eu faço isso em ordem decrescente, eu vou começar com n igual a 8, então eu vou começar com 8 sendo o primeiro valor que eu vou atribuir, e, né, sem perda de generalidade, aqui só pelo exemplo, eu vou dizer que a nossa primeira busca em profundidade, né, já que meu loop da busca tem que chutar alguém, a primeira busca, a primeira depth first search, começa em B. Então, só para ficar registrado aqui o nosso procedimento, como que a gente está fazendo as coisas. Então eu vou chegar aqui no B e começar a visitá-lo. Visitá-lo corresponde a verificar todos os arcos que saem dele. Digamos que eu testo esse aqui primeiro, chego no F, vou começar a visitá-lo. A busca é em profundidade, né? Antes de considerar outros arcos que saem de B, eu já desço aqui para o primeiro que eu tentei. A partir do F não sai ninguém, e daí eu vou voltar na minha busca para o B, mas antes disso eu marco o tempo de término do F. Eu não tem nenhum arco saindo, então o F recebe tempo de término 8. Na sequência, eu vou testar outros arcos que saem de B, por exemplo, esse aqui. E daí começo a visitar o C. A partir dele, eu vou testar outros arcos, por exemplo, esse, e começo a visitar o D. A partir do D, eu vou pegar outro arco. Percebam sempre aqui que eu tenho mais de uma opção, eu estou fazendo uma escolha arbitrária, tá? Seria uma busca em profundidade válida também se eu escolhesse o outro. É só que eu tenho que mostrar um exemplo para vocês, não dá para ficar mostrando todas as possibilidades. Então, a partir do D, eu venho aqui para o H, visito o H, não tem arco saindo do H, tem que finalizá-lo, ele recebe tempo de término 7, um a menos do que o 8. Né? Comecei no 8 porque era o número de vértices e vou sempre decrementando cada vez que eu finalizo um vértice. Volto para o D e vejo se tem mais algum vizinho. Tem. Dele eu vou então para o G. Visito o G. Os arcos que saíam do G aqui não vão desencadear novas visitas, porque eu nunca revisito um vértice. F e H já foram visitados, já foram encontrados antes. Então eu finalizo o G e ele vai receber tempo de término 6, um a menos do que o 7. Volto para o D. Todos os vizinhos, todos os vértices alcançáveis a partir de D já foram visitados. Ele recebe então tempo de término 5. Volto para o C, né? Notem que é bem a volta da recursão, né? Estou voltando pelo caminho que eu fiz, volto para o C. O C ainda tem um vizinho que eu não considerei, mas quando eu vou olhar, é o G que já foi visitado. Então, acabou aqui. Recebe tempo de término 4. Volto para o B. E o B também tem um vizinho não considerado, mas é o G. Jogo fora aqui. E ele recebe tempo de término 3. E aí, a minha busca acabou. Mas nem todos os vértices estão rotulados.
né? O loop da busca em profundidade, a ideia dele é que eu vou desencadear uma busca a partir de cada vértice não visitado. Então, todos os em roxinho aqui já foram visitados, mas ainda tem vértices não visitados. Então, eu vou lá, tento desencadear uma nova busca, encontrar um vértice que ainda deve ser visitado. Digamos que a segunda busca começou a partir do A. Tá? Então, a segunda Depth First Search aqui, vamos dizer que ela começa em A. A partir do A, eu posso tentar visitar o B, por exemplo, ele já foi visitado, o F e ele já foi visitado, mas aí eu detecto que o E ainda não foi visitado. Visito o E, e a partir dele eu tento visitar o F, que já foi visitado, hora de finalizar o E. Não tem mais nenhum arco saindo do E. Ele vai receber, então, tempo de término 2. Né? O último tempo de término era 3, então 1 a menos. O último atribuído foi 3, então 1 a menos agora é 2. Volto para o A, ele já tentou visitar todo mundo e recebe tempo de término 1. Legal, terminamos a nossa busca as nossas buscas em profundidade e encontramos uma ordenação topológica. Na sequência, a gente vai ver o que a gente faz com ela.